Então vamos lá, iniciando a parte 2 com o exemplo número 3. Durante uma partida de futebol, o jogador 1 faz um lançamento para o jogador 2. Está representado aqui, ó, com um ângulo de 48 graus. Qual a distância que a bola deve percorrer até chegar ao jogador 2? Então ele quer saber a medida desse segmento. Observa que aqui você tem um triângulo retângulo. O desenho não mostra, mas aqui embaixo você tem um ângulo reto. Ok. Vou pegar esse triângulo e vou transportá-lo para cá, para que a gente possa visualizar melhor. Então nós temos aqui o nosso triângulo, retângulo, ângulo de 48 graus. Aqui esse segmento representa o lançamento. Então eu quero saber qual é essa distância, eu vou chamar de x. E observa que esse x é a medida do maior lado do triângulo. E o maior lado do triângulo a gente sempre chama de hipotenusa. Então vou deixar um Hzinho aqui circulado só para a gente saber. Aqui é a hipotenusa. Ok. Agora, observe que ele me deu duas medidas horizontais. Bom, se as medidas são horizontais, é porque com elas eu sou capaz de achar a medida desse lado horizontal aqui, ó. Então, veja bem, se toda a metade do campo vale 52,5 metros, retirando esse pedacinho de 16,5 metros, quanto sobra para esse cateto aqui? Então, basta você fazer a subtração. Então, 52,5 menos 16,5, você vai encontrar 36 metros. Então, aqui a medida desse cateto é 36. Agora, observa, esse cateto, ele está na frente do ângulo de 48? Não, ele está pertinho. Então, quem está pertinho é chamado de cateto adjacente. Vou deixar um Azinho aqui circulado, para a gente lembrar, então, que nós temos o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, quando você vai olhar lá no seu macete, só K toa, você vai perceber o seguinte, que cateto adjacente com hipotenusa, você vai usar o cosseno, ó, cateto adjacente com hipotenusa. Então, você vem aqui e coloca cosseno de 48 graus, na ordem, primeiro o cateto adjacente, depois a hipotenusa. E aqui você tem uma tabelinha que diz que o cosseno de 48 graus vale 0,66. Então vamos substituir. Então aqui vai ficar 0,66 igual a 36 sobre x. Completa aqui embaixo com 1 e você também multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado, você tem x vezes 0,66, 0,66x. E 36 vezes 1 dá 36. Pronto, o que a gente vai fazer agora nesse caso? 0,66 está multiplicando. Se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Pronto, então vamos dividir 36 por 0,66. 36 dividido por 0,66. 54 metros e meio. Então está aí o resultado do nosso exercício. Tá vendo? Então esse macete aqui, ele te ajuda muito a você montar qual das três razões trigonométricas você deve usar para resolver o problema. Vamos para mais um? Vamos aqui, ó, problema número 4. Problema número 4 diz assim, ó, as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada pelo segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem.
Bom, beleza. Então, se aqui você tem a altura, então aqui você tem o seu triângulo retângulo, que eu vou transportá-lo para cá. Então, nós temos aqui a altura, a base e a hipotenusa. Beleza? Aqui o problema está falando que a altura é 114 metros. E aqui a base, eu não sei, vou chamar de x, porém, forma um ângulo de 15 graus com a vertical. Vertical é a parte que está em pé. Então, aqui nós temos 15 graus. Pronto, esse é o nosso esquema. Ok, o que ele está falando? Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço de quanto? Então, primeira coisa, a gente precisa descobrir quanto que vale o lado desse quadrado. E para descobrir o lado desse quadrado, nós vamos olhar aqui o que nós temos em relação ao ângulo de 15 graus nesse triângulo. Então, vamos lá. Vou colocar o esquema aqui. Só catoa. E aí nós vamos olhar, ó, essa medida x em relação ao ângulo de 15 graus está na frente do ângulo. Então, é o cateto oposto. Vou colocar um ozinho aqui para a gente lembrar. Cateto oposto. E essa medida de 114 metros é de um lado que está pertinho do ângulo de 15 graus. Ou seja, é o cateto adjacente. Poxa, cateto oposto e cateto adjacente, ó, usa tangente, ele já deu até a dica aqui embaixo, ó, ele deu a aproximação da tangente, então nós confirmamos que realmente é a tangente que a gente precisa para resolver a primeira parte desse problema. Então, a tangente de 15 graus, eu vou colocar na ordem, primeiro cateto oposto, depois o cateto adjacente. A medida da tangente de 15 graus, 0,26, que é igual a x sobre 114. Completa aqui embaixo com 1 e você também multiplica cruzado. Olha como fica fácil. Então, quando você faz x vezes 1, você encontra x. E 114 vezes 0,26. 114 vezes 0,26, você encontra 29,64. Metros. Então, significa que a base desse prédio, que é quadrada, ele falou lá em cima aqui, ó, a base quadrada, possui cada lado medindo 29,64 metros. E ele quer saber a área ocupada. Como é que a gente acha a área de um quadrado? A área do quadrado é o lado vezes o lado. Ou seja, é o lado ao quadrado. Essa é a fórmula da área do quadrado. Quanto mede cada lado? 29,64. Então, você vai colocar aqui 29,64 vezes 29,64. E aí você vai achar a área desse quadrado. Então, vamos calcular. Vezes 29,64, 878,52 metros quadrados. Pronto, com esse resultado nós podemos analisar aqui. Ó, o que esse valor é, 878 metros quadrados? Está entre 100 e 300? Não. Está entre 300 e 500? Também não. Está entre 500 e 700? Não. Ele é maior do que 700 metros quadrados. Então, alternativa E. Ok? Então, agora, para a gente finalizar essa parte, nós temos aqui o nosso último exemplo. Um nadador atravessa um rio seguindo um ângulo de 30 graus com uma das margens. Sabendo que a largura do rio mede 40 metros, determine a distância percorrida pelo nadador para atravessar o rio. Certo. Então, nós vamos colocar aqui, ó. É muito importante, quando ele não fornece o desenho, você tentar montar um desenho, um esquema, para que você possa fazer a conta da melhor maneira possível. Então, veja bem, aqui nós temos a margem, aqui nós temos uma outra margem do rio. Então, o rio está correndo aqui no meio.
Beleza, o que ele está falando? Ele está falando que a largura do rio, ou seja, a distância de uma margem até a outra, é 40 metros. O nadador começou a nadar aqui, ó, levado pela correnteza, formando um ângulo de 30 graus com uma das margens. E está querendo saber qual foi o tamanho desse percurso que ele fez. Pronto. Então, em relação a esse ângulo aqui, o que nós temos no nosso problema? Nós temos o lado que está na frente, que é chamado de cateto oposto. E nós temos o maior lado do triângulo, que é chamado de hipotenusa. Então, quando você observa aqui o seu macete, isso aqui, cara, coloque em todos os problemas de trigonometria. Não tenha preguiça, para que você não se embanane. Então, ó, eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Então, ó, cateto oposto com hipotenusa, seno. Então, para resolver esse problema, eu preciso do seno de 30 graus. E aí eu vou colocar na ordem, primeiro o cateto oposto, depois a hipotenusa. Sempre na ordem. Bom, quanto vale o seno de 30 graus? Ele está mostrando aqui na tabelinha, ó, 1 sobre 2. Então, deixa eu subir aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é igual a 40 sobre x. Pronto. Aqui você também pode multiplicar cruzado. Então, você vai ter o seguinte. X vezes 1 vai dar x. E 40 vezes 2, 80 metros. Então, esse nadador fez um percurso para atravessar de uma margem para outra de 80 metros. Ok? Então, assim a gente finaliza essa parte da teoria. E aí, agora é só praticar com bastante exercício. Tá bom? Um abraço, até a próxima.